Agora deu. Tá todo mundo ouvindo. Então, pronto. Sim, tá todo mundo ouvindo. Bom, então vamos começar do começo, né, gente? Vamos lá. Bom, Amanda, começa aí, então, apresentando um pouquinho. Tá, na verdade, acho que vou deixar o Douglas se apresentar. Primeiro, só agradecer a ele a disponibilidade de estar aqui com a gente. É sempre muito rico, como estava falando no começo, mas ninguém me ouviu. Contar em casa de então, também para os trabalhos, sabem bastante. Então, obrigada, Douglas. Se apresenta. E daí, né, o que você acha legal de estar aqui com a gente, para a gente começar a conversar. Bem, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todos, né? Importante que quero agradecer. Eu acho que é um convite que a gente soma, né? E a gente está... Eu acredito muito, até estava falando com a Amanda, que eu acredito muito nessa solidariedade política, de ter pessoas, né, heterossexuais, cisgêneras, discutindo questões e ampliando, né, essas discussões a respeito sobre a diversidade. Então, aqui, eu acredito que nesses minutos que eu fui convidado, eu quero aqui estar podendo contribuir. E esse perfil das descomplicólogas está trazendo, de fato, aqui um termo que é muito complicado. Então, é um prazer estar com a Amanda, uma companheira de trabalho que respeito muito pela trajetória, por tudo que a gente está compartilhando, a abertura que se dá com isso. E Beatriz, que eu tenho o prazer de estar conhecendo também, e pelo que eu vi pelo podcast, está trazendo toda uma propriedade também sobre assuntos a respeito, e que é muito importante, ainda mais nesse cenário político que a gente vivencia, né? É um cenário que uma discussão dessa não é apenas uma discussão, é uma tomada de posição, né? E uma tomada de posição muito importante a favor de uma diversidade, e não é somente a favor de uma diversidade, é a favor de uma democracia, né? Então, eu acho que esse meu momento de estar aqui com vocês é justamente discutindo sobre um aspecto muito mais amplo, para que a gente possa tirar dúvidas. Então, não vamos ter medo de errar. Eu acho que o quesito é falar assim, eu vou falar sobre a população LGBT e aí eu vou ficar com receio. Não, eu acredito que a gente está aqui para aprender e que possamos aprender trazendo, eu não sei o que quer dizer isso, mas estou aqui para aprender o que quer dizer isso. Uhum. E estou aberta e aberto para isso também. Bacana, então, Douglas. Muito bom ter você aqui conosco. Bom, vou me apresentar também porque a gente não se conhece, né? Pessoalmente, né? Enfim. Então, para quem também não me conhece, eu sou a Beatriz Schmidt, eu sou psicóloga e atuo com a Amanda há um pouco mais aí de 7 anos. A gente está juntas nesses atendimentos de casais e famílias. Uhum. Então, sou a Amanda Said, né? Eu trabalhei com os dois, né? Cada um numa frente aí diferente de trabalho, então sou privilegiada de dividir a minha trajetória com esses dois profissionais. Então, acho que para a gente começar, Douglas, a gente até contou com a sua ajuda para pensar no título aí dessa live, mas o que então poderia ser o conceito dessa cis-heteronorma, né? Dessa cis-heteronormatividade? Então, vamos lá, pessoal. Para iniciar, então, vou falar um pouquinho de onde eu falo. Tá? Então, eu sou militante, ativista LGBT. Eu vou só utilizar essa sigla de uma forma bem pedagógica, mas essa é uma sigla que revela várias existências que a gente vai dialogar um pouquinho hoje. E sou um cara gay, mas como eu já falei, inclusive no podcast, isso não me define enquanto vivências da sexualidade, quanto vivências de afetividade. E hoje ainda me pondero sobre uma questão de cisgeneridade, que é um termo que a gente precisa entender aqui. Tá? O cis-heteronorma é importante a gente entender, e eu vou começar logo por esse finalzinho, norma. Tá? Nós vivenciamos uma sociedade, e é uma sociedade que eu vou colocar uma sociedade cosmopolita. Então a gente está vivenciando, nós estamos falando de um ponto de vista de urbanidades. Tá? Então é uma sociedade em que a gente é socializado a partir de normas. E a nossa norma é heterocentrada. Então vamos pegar esse padrão da norma, que nós somos socializados desde lá da gravidez das nossas mães, né? E também da gravidez dos nossos pais, hoje em dia, respeitando as gravidezes dos homens trans, sobre a dimensão de quem é essa pessoa que nasce. Então, a gente sobre papéis de gênero, sobre identidades. E, geralmente, são normatizações heterocentradas.
tá? Então, são normatizações voltadas para pessoas heterossexuais. Então, a heteronormatividade. Quando a gente coloca a cisgeneridade no meio, é que a gente também não respeita as outras existências de pessoas transexuais. E aí trazendo, né, os homens trans e as mulheres trans. Então, nessa dimensão de a gente pensar cis-heteronorma, é quando a gente apenas pensa numa sociedade tão normatizada que a única existência é aquela centrada numa norma heterocentrada e cis-heterocentrada. Então, de pessoas, né, que condizem apenas enquanto um órgão sexual condizente com toda uma expectativa social formada para aquele sujeito. Nada mais é do que falar que as pessoas são, né, ditadas por regimes de que o órgão sexual vai revelar a identidade de gênero daquela pessoa e a orientação sexual que ela vai ter, por exemplo. Sim. E aí, quando a gente se propõe, então, a discutir conjugalidades, né, no plural, para além da cis-heteronorma, o que cabe aí? Então, cabe a gente entender. Aí a gente vai falar sobre os casais homoafetivos, por exemplo, né? Então a gente vai entender já que existe famílias homoafetivas, que é trazendo casais, né, de lésbicas e gays, e também de casais formados por pessoas bissexuais, como também de casais heterossexuais transexuais. Que isso é importante a gente dizer. Nós temos casais, como por exemplo o caso, né, do casamento do Otami, junto com a esposa, que vocês podem perceber o quanto que o Dia dos Pais causou uma comoção política, né, e social e conservadora muito forte sobre isso, de não reconhecer a paternidade de um homem trans, pai, que é, né, e tem uma família heterossexual, por exemplo. Né? Então, uma conjugalidade, para além da cis-heteronorma, é ver outras possibilidades de existência para além daquela condição voltada para o órgão sexual, definindo orientação sexual e identidade de gênero apenas. Né? Então a gente está falando de outras formas. Isso é importante a gente pensar, que a gente está ligado numa sociedade bem binária. Tá? Então a gente fala de homem, cis, mulher, cis. A gente fala de hétero e a gente fala de homo. A gente fala de homem e a gente fala de mulher. E no meio disso tudo parece que existe um radicalismo que não vê que existem várias dimensões aqui no meio. E essas dimensões revelam a pluralidade. Por isso que o mais ideal, quando a gente é colocar no plural diversidades, masculinidades, feminidades. Você pode falar macho, fêmea, né, homem, mulher. Existem diversas formas da gente observar, né, as sexualidades, as heterossexualidades, homossexualidades. Sim, eu acho muito legal, então, né, a gente tá falando de uma... o Douglas trazer essa questão do binarismo, né? Porque eu acho que em vários lugares, quando a gente também está no consultório, a gente é desafiado também em relação a isso. Então, muitas vezes a gente recebe famílias e pessoas, né, casais que às vezes pensam, né, que um está certo e o outro está errado, ou que, né, só pode ser de um jeito ou de outro, e que a gente vem tentando sempre desconstruir e, na verdade, construir as possibilidades de fazer coisas né? Então ele tá certo e errado ao mesmo tempo, ela tá certa e errada ao mesmo tempo. Então a gente também lembrar que a sociedade nos coloca nesse desafio aí, né, de quebrar essa dicotomia aí de bem e mal, de bom e ruim, e que eu acho que as orientações e diversidades sexuais vêm também nesse lugar, né, de complementar aí, da gente pensar amplo, né? E como também esse pensamento, né, binário da sexualidade traz sofrimento para essas pessoas, né? Como que isso afeta, inclusive, a forma como elas vão se relacionar com outras pessoas, né, Douglas? Sim, até porque, por exemplo, a gente está numa sociedade e numa forma de socialização que aí a gente precisa defender, né? Uma coisa é eu ter que me afirmar enquanto homem cis gay para uma formação de direito e de política pública. Uma coisa é me afirmar enquanto ser humano nas minhas relações sociais, né, e na minha sexualidade, que isso já cria uma diversidade. Eu não posso deixar que me identificar como homem cis gay possa, enquanto um sujeito vivente, um sujeito social, me limitar nas minhas experiências enquanto ser humano.
Mas é importante, sim, eu afirmar, para uma questão de representatividade, formação de política pública e de direito. Tá? Por isso que muitas vezes há uma incompreensão muito forte de uma política muito conservadora e de uma cultura muito conservadora que fala, mas fulano de tal, um dia tá X, um dia tá Y, eu não entendo mais aqui. Ou até de expressões expressões muito fóbicas. Você é daquele movimento LGBTQIAP+, lá. E que não respeita, que cada letra daquela representa um sujeito político que reclama a existência, né? Então eu não posso simplesmente dizer que é uma letra aleatória, que dali são cidadanias, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de orientação sexual, de lésbicas, né, de gays, de bissexuais, que eu trago a identidade de gênero, de ter pessoas, né, que se falam, não, eu sou travesti, eu sou uma mulher trans, eu sou um homem trans, que eu falo, vocês podem perceber o quanto que, né, a gente teve aí, vou falar de pessoas, figuras públicas, Reinaldo Giannichini se assumiu pansexual, né, o Preta Gil também traz a questão da início bissexualidade, agora fala de pansexualidade, fica uma cultura conservadora e até binária, fala assim, esse mundo está perdido, porque não quer dar um passo para além do que a cis heteronorma, né, ver na caixinha, não, eu não vou sair da minha zona de conforto, eu vou ficar aqui na minha de ver a minha normatividade. Porque o padrão, que é um padrão violento, fica como norma. E é essa norma que causa violência. É essa norma que causa agressão, é essa norma que causa os índices de suicídio da população LGBT. E é isso que eu falo, assim, até do sofrimento, né, Douglas, assim, que quando a gente pensa como que isso tudo traz violência, né, traz sofrimento, não é só também para as outras pessoas que não se identificam assim, que agridem essas pessoas, mas até essas próprias pessoas como seres no mundo, assim, porque se existe uma cultura, uma sociedade que fala que tem que ser assim, que tem que ser assado, então gera uma dicotomia também, muitas vezes, dentro deles, do será que o que eu tô vivendo é correto, né? Será que o que eu estou vivendo é certo? Até uma sensação de culpa, muitas vezes, né? E quando eu falo do sofrimento é em relação a isso, assim, como que essa sociedade constrói e que gera esse sofrimento. Uma sensação de não pertencimento, né? Isso, inclusive, sim. Inclusive isso dentro das relações afetivas. Por exemplo, né, será-se numa relação que é dita como heterossexual, a pessoa não pode discutir sobre outras ramificações da sexualidade? Por exemplo, um homem cisgênero que se acredita hétero, ele não pode ter relações com outro cara sem se ver como bissexual ou como gay? Sabe, necessariamente uma relação com outro cara, eu tenho que me enquadrar como um gay, né? É igual eu como homem cis. Se eu me relacionar com uma mulher, eu necessariamente vou ter que me entender como bissexual ou como um heterossexual? Não, isso quem está me dizendo é uma sociedade que não aceita essa fluidez. Exato. Essa fluidez. Exato. E é isso que causa um sofrimento, muitas vezes. Sim. Vamos, para a gente talvez, né, ficar aí, todo mundo iniciar pelo menos no mesmo lugar, vamos resgatar então essa sigla que você mencionou, que a gente agora usa até de forma abreviada, digamos assim, né, até o T, né, LGBT, mas que tem, na verdade, como você falou aí, muitas identidades. Eu acho que talvez uma confusão inicial, né, Douglas, é que dentro dessa sigla a gente tem tanto a questão da orientação quanto da identidade. Então, ela mistura tudo isso, né? Antes a gente usava mais, né, não sei se era o certo também, né, o que era compreendido, mas a sigla GLS, né? E aí agora a gente utiliza outra sigla. Então, vamos começar daí? Sim. Vamos começar então do início. O que eu acho bacana é esse passo a passo para a pessoa... E assim, quem tiver dúvida, gente, não tem medo de errar, fala uma dúvida, tá tranquilo, a gente não pode colocar a diversidade no juízo de valor. É bem bacana a pessoa falar para a gente aprender. Tudo isso inicia com o movimento considerado como movimento gay, né? Isso lá nos anos 60, anos 70, né? A gente vê aí, e aí a gente é muito influenciado por aquele movimento dos Estados Unidos e também tem um movimento nacional. Então a gente começa como movimento gay, depois passa a ser um movimento homossexual, aí o movimento GLS, que até hoje fica muito, né? De gays, lésbicas e simpatizantes.
E aí uma galera simpatizante até hoje sofre por ter tirado o S dos simpatizantes. E fala, mas eu sou simpatizante, até hoje eu não estou mais na sigla aqui. Mas o que acontece? Quando lá nos anos 2000 a gente tira, e antes de se tornar LGBT, a gente se tornou GLBT, foi por uma perspectiva de que simpatizantes, elas, né, eles estão muito dentro da nossa militância. Só que simpatizantes não sofrem diretamente a violência LGBTfóbica. Então, estão com a gente na luta e são muito bem-vindos. Muito. Só que não podemos, né, se trazer enquanto política pública. Só que também é visto que, em comparação, né, gays e lésbicas, as lésbicas, por serem mulheres, sofrem de violência muito maior do que os gays. Se a gente colocar aí na perspectiva de gênero, tá? Por isso que a gente deixa de colocar GLBT e desde 2006 coloca LGBT, tá? E ainda ficou LGBTT, né, de travestis e transexuais. Então hoje, pelo último seminário, né, nacional LGBT de 2006 ou 2009, se eu não me engano, no documento político a gente adota a sigla LGBT de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Tá? Ou então a gente coloca trans, que aí a gente está falando de identidade de gênero. Então a orientação sexual é esse desejo afetivo sexual que as pessoas sentem. Então eu, enquanto sujeito, eu posso sentir desejo para uma pessoa do mesmo gênero, para uma pessoa do gênero diferente, ou para ambos os gêneros, ou para nenhum dos gêneros que a gente está falando da sexualidade. Tá? Mas eu não vou trazer por enquanto isso aqui, a sexualidade, que a gente vai falar para além. Enquanto questão, né, da sigla oficial, a gente ainda está colocando LGBT, tá? Mas eu vou extrapolar um pouquinho aqui com relação a isso. Então, LGBT, a gente ainda coloca a afeição, né, de lésbicas, gays e bissexuais. Só que a identidade de gênero é a forma como a pessoa se identifica com relação a si. Por isso que nunca que eu, por exemplo, se eu estou vendo Tammy Gretchen aqui, não sou eu que vou falar assim, você é a Tammy, né? Não, se ele se identifica como homem, mesmo se não tivesse as características, né, que eu considero homem, eu tenho que respeitar a forma como ele fala. Inclusive então, o nome, né? Inclusive a questão do nome. Porque para as pessoas trans não é a forma como eu vejo, é a forma como ele ou ela se identifica. E aí tem uma dúvida muito forte, quando fala assim, mas o que é travesti e o que é transexual, né? Quando a pessoa é travesti ou transexual? Vamos começar da forma mais pedagógica, vou perguntar com ela. Como você se identifica? Porque não sou eu que tenho que falar para ela como ela se identifica. É ela que tem que falar para mim como deseja ser identificada. Então, mesmo eu estou vendo uma pessoa com característica que eu considero ser masculina, eu considero. Mas fala, meu nome é Jennifer, então eu vou falar, perfeito, Jennifer. Mas não tem ainda a mudança no documento civil. Ok, não me importa, uma questão de cidadania, eu perguntar, Jennifer, você, né, seja bem-vinda, tarará. Eu pergunto e eu respeito. Então, a identidade de gênero é a forma como eu me identifico. Eu nasci com um órgão sexual, né, com pênis, e eu me vejo como homem, eu me interpreto dessa forma, eu me vejo como uma pessoa cisgênera, a Amanda se vê como uma pessoa cisgênera até onde se identifica, Beatriz também. Mas eu não posso falar que essa é a forma como que todas e todos e todes vão se identificar. Então, a identidade de gênero é muito interno do sujeito. E eu preciso respeitar essa afirmação. Por isso que dentro desse universo da identidade de gênero, a gente precisa falar das pessoas trans. O que é mais essencial desse debate é eu entender que entre eu, Douglas, um homem cisgênero, e Tammy, um homem trans, não existe quem é mais homem, por exemplo. Porque gênero é construção. Se gênero é construção, eu performo um tipo de masculinidade que Tammy também. Então não existe, né, quem é um falso homem e quem é um verdadeiro homem. Porque ambos são homens. Sim. Entendeu? Então, nesse sentido, para a gente pensar aí de forma pedagógica, Tammy é um homem trans que tem uma relação heterossexual.
Sim, porque é um homem trans com desejo em mulheres, afetivo sexual. Então, Tami é um homem trans heterossexual. E a companheira do Tami é uma mulher cisgênero heterossexual, porque gosta de homens. Sim, sim. As relações não são determinadas pelo órgão sexual e não podem. Né? A gente já passou disso. Em pleno 2020, a gente não pode mais ver que quem nasce com pênis ou quem nasce com vagina, né, são pessoas determinadas com gênero a partir disso. Ou a orientação sexual está lá. E aí você já traz, então, essa questão dos órgãos, né, reprodutores, reprodutivos, enfim. E aí tem os intersexos, que também estão na sigla, né? Sim, tá, a gente não fala mais das pessoas, né, dessa sigla política, que é enquanto política pública, mas a gente vai extrapolar isso em termos de movimento social, que são as pessoas intersexuais que devem ser reconhecidas na sua intersexualidade e que eu tenho que reconhecê-la da forma como ele ou ela vai desejar ser reconhecidas. Né? E é uma outra discussão, porque são pessoas que nascem, né, com os órgãos sexuais e que precisam debater com relação àquilo que se deseja, né? E aí é uma outra discussão, né, que é diferente. Eu não posso falar que se deseja optar cirurgicamente por um órgão sexual, ele ou ela vai ser um homem trans ou um homem cis, porque aquilo dali é uma decisão dela, é uma outra discussão. Então a gente já coloca na sigla LGBT, queers, que também é uma outra discussão, que já vai acreditar que as identidades elas são fluidas, sim. Então eu não preciso me identificar enquanto homem ou mulher, né? Existe, como eu falei no início, né? Não existe uma única masculinidade, não existe uma única forma de ser mulher. Eu falo sobre formas de ser no gênero, e a de assexualidade, que hoje luta para ser uma outra forma de reconhecimento de orientação sexual, que são pessoas que no meio de uma sociedade que fala muito sobre relações sexuais, tem pessoas que não vão sentir, né, desejos pela relação sexual da forma como a sociedade sexualizada vai trazer. E também não tem problema sobre isso. Sim. E assim, é possível, por exemplo, então, a gente pensar num casal, né, numa conjugalidade de uma pessoa que é assexuada, fala assim, assexuada, e do outro não. Assexualidade. De uma pessoa que tem isso e o outro não. Isso é uma conjugalidade possível. É uma conjugalidade possível, desde que seja tranquilo para as duas. Sim, deixa que seja... E né, no nosso senso comum, talvez seja inadmissível pensar ter um parceiro ou uma parceira que não que é meu parceiro, né, afetivo, amoroso, de vida, e que o componente sexual não comparece. Porque, por exemplo, senão a gente vai acreditar que as relações só são saudáveis a partir da relação sexual presente. E, assim, a gente acredita que toda relação sexual excessiva seja boa, né? Ou a relação sexual. E existem outras formas de sentir prazer do que a própria relação sexual. E não quer dizer que pessoas que têm a sexualidade sejam pessoas, né, que não vão se relacionar, né, sexualmente, mas que isso não é o fim sobre isso. Né? Existem outras formas de sentir prazer. Então a gente está falando de um LGBTQIA+, da pansexualidade, né, que aí a gente fala sobre essa dimensão das pessoas pansexuais sentirem atração afetiva sexual, independente da questão de gênero. Então não importa se homem ou mulher ou trans. Não é isso. As pessoas têm esse desejo. E o mais, que é o símbolozinho no final, né, são de outras expressões de gênero que a gente tem, né, dentro dessa dimensão. E isso nós temos pesquisas, né, a nível, por exemplo, quando eu falo no início da nossa live aqui, que a gente fala de uma sociedade cosmopolita, mas se eu pegar, por exemplo, culturas indígenas, como é trabalhada a questão de gênero, existem outras formas de expressão de gênero do que a nossa visão cosmopolita vai nos dar. E mesmo se eu trazer essa visão urbana, eu tenho outras dimensões da expressão de gênero, para além, né, do masculino e desse feminino. Eu poderia colocar aqui crossdressers, né, de homens que podem se vestir, homens heterossexuais que possam se vestir com vestimentas ditas como femininas e, né, temporariamente assumir como crossdresser sobre isso, ou então mesmo
homens cisgêneros gays se assumem, né, e vestem esses vestimentos e não são drag queens. Porque drag queens é arte performática. Né? Então, por exemplo, tem muita discussão sobre isso, e aí a gente vê uma repercussão muito homofóbica daquele apresentador do Ratinho, quando em uma propaganda, parece que foi essa semana, ele disse que o Pablo Vittar queria ser pai. E isso chocou, assim. Né? Ai, meu Deus, é uma sociedade para... Mas Pablo Vittar é uma drag queen que já se assumiu como uma pessoa cisgênera gay. Só que a gente interpreta Pablo Vittar apenas com a arte performática drag. E pensa até que é trans, mas em nenhum momento Pablo Vittar se coloca como trans. Respeita muito isso. Mas por quê? Porque a nossa cultura é cis heteronormativa. Sim, a gente coloca nas caixinhas, né? E qual que é a importância, Douglas, da gente ter essas siglas, assim, né? Da gente ter esse movimento tão forte, né? E cada vez mais ir ampliando, né? Você falou, no início era GLS, aí foi mudando com o tempo, assim. Qual que é a importância da gente ter isso? Eu acho que eu acredito muito que é enquanto existência de humanidade, sabe? Primeiro pelo viés da política pública, e segundo quanto um projeto de sociedade que a gente constrói em prol de uma sociedade mais diversa, tá? E isso tem um impacto na forma como a gente mesmo, porque a gente fala sobre isso, não é só com o outro, ou da outra, ou do outro. E por que eu estou colocando o outro no meio? Porque existe também uma discussão muito forte agora da gente ter uma neutralidade no gênero, né? Inclusive na língua, e que é um movimento que está nascendo com força, né? E que revela uma série de discussões que está muito transversal a tudo isso. E isso vai ter um reflexo com a gente. Eu posso dar, por exemplo, explicar, a gente tem, por exemplo, muitas das mulheres, né, de algumas mulheres trans no Brasil, que estão se revelando trans publicamente, porque são trans, apenas sendo idosas. Né? A gente tem a Ana Carolina Apocalipse, né, que hoje é a garota propaganda da Nivea, que se assumiu enquanto uma mulher trans, né, idosa, e ela fala muito sobre a trajetória dela, né? Assim, por que foi somente enquanto idosa que ela teve, né, uma força para se assumir? A gente vê o quanto a opressão é muito forte, né? Então eu tenho que assumir, lógico, meu mérito enquanto um homem, mesmo sendo um mérito muito violento, que eu perpasso por violências também, para me assumir publicamente como homem gay, mas existe sim muito mérito de hoje eu estar publicamente sobre isso, que muitos dos meus companheiros e companheiras LGBTs que IAP+, infelizmente morrem ao fazer isso. Então, quando a gente assume o papel da diversidade, eu falo de várias pessoas, pelo menos de um projeto societário que aceita mais isso, porque eu não estou falando apenas da outra ou do outro. Eu também estou falando de um reflexo das pessoas que se abrem sobre isso. Daqui a pouco eu posso ter pessoas heterossexuais que eu não vou ficar apenas preso na sua heterossexualidade. Até porque você, por exemplo, Vitão só porque disse que teria curiosidade, né, ou poderia ficar com um outro homem, foi bombardeado de mensagens homofóbicas. Porque a homofobia também pode atingir pessoas heterossexuais. Claro. E isso, novamente, é o papel da cis heteronorma, que não aceita. Sim. É uma discussão realmente muito complexa, assim, que eu acho que sempre vale a pena, né? Especialmente de uma forma mais ampla mesmo, tentando atingir diversos públicos, assim. Mas acho que a gente pode agora, Bia, tentar ver aqui alguns comentários que o pessoal está fazendo aqui, para a gente já pensar em tentar, né, responder e chegando aí já mais no final, né? Então, aqui o Daniel pediu para a gente voltar nesse termo queer, porque ele fala que antes tinha uma conotação negativa e agora a gente utiliza de uma outra forma. Sim. É porque o queer vem dos Estados Unidos, é uma palavra, né, da língua inglesa, que quer dizer como bicha, viado, né? Quando se assume isso, é um pouco daquela linha do empoderamento. Então, quando a gente fala de queer, inclusive uma teoria muito fundada por Judith Butler, né, Beatriz Preciato, da gente entender pessoas queers, é de trazer o que ora é xingamento e trazer enquanto uma análise. Só que a gente não define queer, porque queer é justamente a indefinição.
a partir do momento que a gente define, a teoria queer trata sobre isso, a gente deixa de ser fiel ao que seria queer. Então, queer é a problematização de uma definição. Então, a gente fala sobre performatividade de gênero. A partir do momento que a gente coloca gênero na sua performance, todos nós, todas nós, todes somos performáticos no gênero. E aí, voltando para aquela discussão sobre pessoas trans e sobre pessoas X, não existe verdade no gênero. Porque todos performamos gênero, né? E isso é uma contribuição muito bacana da teoria queer sobre nós. Inclusive sobre a dimensão das sexualidades, né? A gente acaba pensando que a sexualidade está no singular, né? E o que é que faz a sexualidade singular? Queer é uma forma disso, né? Existem existências queers. Mas, Douglas, não, então seria inadequado a gente dizer que queer seria um sinônimo para pessoas não binárias? A questão do não binarismo, eu acho que está num universo muito próximo, sabe? Que a gente poderia falar de gênero fluido, não binarismo e queers, né? Que existe também, está num universo muito paralelo ali, né? Que aí eu acho que é outra live para a gente discutir essa questão sobre esse, né? Mas o que é importante a gente entender sobre queer é isso. É uma teoria e que traz justamente uma questão empoderada sobre a visão dos gêneros, a partir de um insulto, e que joga sobre, né, as relações e a construção das identidades, sobre gênero, sobre uma questão de performatividade. Tá? Então a gente não precisa nos definir porque simplesmente a gente performa. Não existe nada de verdadeiro nisso. Sim, legal. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante também, que é se os problemas conjugais dos indivíduos dessa população LGBTQIAP+, são diferentes dos indivíduos cis-héteros normativos. Eu acho que se a gente for trazer uma dimensão, né, de relações sociais, eu acho que a gente tem muitos pontos que a gente se encontra, mas tem alguns pontos que a gente precisa, assim, a gente se afasta, tá? Eu vejo que tem uma dimensão, e aí voltando um pouco para as dimensões do podcast que vocês trouxeram, né, a questão do casamento, né, homoafetivo, que eu vou estar falando só do casamento homoafetivo. Existem pessoas que reclamam do casamento homoafetivo, que querem o casamento homoafetivo, e vão assumir, né, o casamento homoafetivo monogâmico, né, e que querem a construção daquela família monogâmica com, né, filhinhos, bonitinho. Não tem nada de errado com relação a isso. Porque cidadania é ter escolha. Ruim pra gente, a gente nem poder ter o casamento. Sim. Né? Que bom que hoje nós temos a opção disso. E que existe também problemas para as pessoas, né? Infidelidade. Então, né? O meu marido me traiu. Né? Problemas de comunicação, problemas financeiros, problemas com a família de origem, problema com os filhos. Sim, agora tem também outras dimensões interessantes. Por exemplo, eu me lembro que no período da graduação eu estava lendo sobre um casal de Portugal que era inicialmente, né, eram dois homens cis, gays, que tinham adotado um filho, e ao decorrer do casamento, um se assumiu, né, como o outro, vou colocar esse termo assumir, como uma mulher trans. E o outro também se assumiu como uma mulher trans e saiu de um casamento cis hétero gay para um casamento trans lésbico, e que aí eu vejo que é uma outra discussão, assim, e eles, eu acho que na época fizeram um blog para postar sobre essas transformações, que eu vejo que aí, por exemplo, é muito difícil acontecer, talvez, um casamento, né, heterossexual. Mas aí eu coloco que existe. Mas é diferente, mas existem dificuldades muito parecidas, mas também diferentes, porque existe né, por exemplo, a gente pode falar dos trisais, né? Eu tenho amigos que são trisais. E aí eu conheço poucos casamentos heterossexuais que são trisais, por exemplo. Entendi. Mas aí são, por exemplo, 3 homens homossexuais. São 2 homens homossexuais e um bi. E que mas existe, eu conheço aí, né? Não sei se casados, mas eu acho que essa é uma questão que os héteros, né? Eu acho que, na verdade, vai para uma dimensão da sexualidade mesmo, que também é um desafio para a nossa sociedade que entende a monogamia também como regra, né? Sim.
Mas um dos casos que eu acho que é muito paralelo, inclusive eu compartilho a experiência, é a violência. Por exemplo, infelizmente acontece. Sim. Né? Sim. E isso nos relacionamentos, né, heterocentrados ou homoafetivos existe, né? Os relacionamentos tóxicos também. Sim. Né? A gente, infelizmente, a violência ela é transversal. Exato, porque eu acho que se a gente pensa, né, que a gente sempre traz isso, né, nos nossos episódios, que todos os relacionamentos, eles estão, né, no meio de uma sociedade, então tem todos os fatores históricos, sociais, enfim, que permeiam o relacionamento, isso vai impactar em qualquer relacionamento, né? E aí, talvez, nesses relacionamentos que não são cis héteros, né, assim, eles têm um impacto diferente, talvez por todo o preconceito, por toda a história, né, tudo isso que carrega. Uma outra coisa que a gente fala é que, por exemplo, pode parecer esquisito, mas, por exemplo, o machismo também está presente nesses relacionamentos. Sim. Que nem, como você falou, a questão da violência, a gente sabe que tem uma questão do machismo muito forte, né? Então, tudo isso, como faz parte da sociedade, impacta nos relacionamentos. Então, não tem como a gente fugir muito disso, né? Embora que melhorou um pouquinho, tem mais um tempero no meio, que, por exemplo, para as pessoas LGBTs ainda tem uma dimensão assim, viu? Tá num relacionamento ruim, viu que deu ser gay? Uhum. Tipo assim, você nunca vai ouvir um hétero... faz uma punição, né? Entendeu? Você nunca vai ouvir um hétero falando, viu que deu hétero aí? Uhum. Não, mas um relacionamento LGBT você vai mais ou menos ter esse julgamento ali. Né? Se não é dentro da sua família, você pode ter na sociedade. Né? Quem mandou ser viado? Quem mandou ser sapatão? Uhum. Sabe? Para aquilo dali. Então, isso daí é complicado. Gente, eu falei viado e sapatão, mas só a gente pode falar viado e sapatão, a gente autoriza a pessoa a falar viado e sapatão, né? Qualquer pessoa que pode chegar sem gente, não. Tá bom? É uma questão complicada essa daí. Legal. E acho que uma outra pergunta que tinham feito aqui mais pra frente na verdade, um comentário, né? É sobre as dúvidas das pessoas bissexuais, né? Também como talvez em alguns meios elas não se sentirem pertencentes de forma nenhuma, né? Talvez até um preconceito, assim, tanto das pessoas que se percebem heterossexuais como das homossexuais. Do tipo, você não teve coragem de se dizer homem, e aí tá dizendo também como se fosse algo em cima do muro e não algo que é assim mesmo. Resistência, né? Uhum. Eu acho interessante, eu me lembro de uma campanha que foi desse ano, que eu achei muito bacana e que isso a gente precisa, eu me coloco no meio para a gente repensar. Não é porque nós somos LGBTs que a gente está totalmente retirados dos nossos preconceitos e discriminações. Porque isso eu vejo como um caldo, tá? Todo mundo aqui dentro, em algum momento a gente vai pecar. O ruim disso é permanecer no erro. É a gente não se rever nossas atitudes. E a bifobia está no meio também, né? Da sociedade como um todo, seja hétero, né? Da questão heterossexual ou então mesmo da comunidade LGBT. Infelizmente, eu já escutei de amigos de militância que já foram bifóbicos com amigos meus que são bissexuais, né? E o que é que eu sei? Se eu não entendo sobre a bissexualidade, porque até então eu não me vejo como bissexual, eu, pelo menos, me coloco muito para aprender a respeito. Para aprender. Então, a todo momento, eu pergunto muito, eu leio muito e eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais. Já vi pessoas que eu vejo que é uma questão da sexualidade. Já vi pessoas que se afirmaram durante muito tempo como bissexuais e que hoje se afirmam somente como lésbicas. E não tem problema, não tem problema. A gente respeita, porque não sou eu que vou falar da orientação sexual do outro ou da outra. Não sou eu. Ponto. Então, assim, é importante a gente se colocar no patamar de falar: você é gay? Ok, tá perfeito. Você é lésbico? Ok. Bissexual existe e tá ótimo. Tudo bem? O que não dá é eu desqualificar. Entendeu? Não existe bissexual. Bissexual tá indeciso. Isso, de fato, eu acho muito repugnante. Porque existem pessoas bissexuais têm, né, todo o direito da sua existência, porque é muito tranquilo essa perspectiva da orientação sexual. Agora, o comportamento que cria uma ojeriza sobre isso é que eu vejo que o preconceito é uma dimensão que é vulnerável e que está tanto no meio hétero como também no meio LGBT. Uhum. É isso, infelizmente. Porque a gente está falando de sexualidades e de preconceitos e discriminações.
Sim. Infelizmente. Legal, muito bom. Como, por exemplo, um comentário transfóbico, que é muito, infelizmente, comum, vamos dizer que eu me vejo como uma mulher trans, né? Eu me vejo como mulher trans e vou namorar meninas. Olha que um comentário transfóbico totalmente desnecessário então pra que virou mulher? Virou mulher. Gente, porque passam toda uma questão de necessidade de entendimento, que enquanto, né, numa masculinidade não me revelo sobre isso. E aí a confusão desses termos, inclusive, de identidade e orientação, né? Assim, como se uma coisa estivesse exclusivamente com a outra. Mas acho que essa perspectiva do aprendizado também é um pouco do lugar que eu e a Bia, a gente sempre se coloca, né? Enquanto psicólogas e pessoas, e mulheres, enfim. E a gente tem tentado aí fazer essas informações circulares, né? Chamando convidados, convidadas, convidades. Convidades agora, por favor. Então, assim, acho que, né, a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre diversas dimensões, né? Tem alguns, acho que, enfim, acho que tem aí alguns comentários que a gente já conseguiu abarcar. E aí, acho que talvez para a gente ir encerrando, assim, né, Douglas, será que você teria alguma mensagem, né, exatamente para as pessoas que se veem dentro desse caldo, estão super conscientes de como são afetados e afetadas, mas tentam, assim, agora reconheçam a dificuldade disso, mas tentam ampliar, né? Como que a gente poderia pensar nisso, nessa perspectiva dessas diversas conjugalidades? Primeiro, assim, se for na linha da afetividade, né, da convivência, cada vez mais se colocar numa conversa bem transparente, seja com seu parceiro, com a sua parceira, ou com seu parceiro, assim. Eu vejo que a sexualidade, a forma de exercer isso junto com as relações, tem que ser de uma maneira muito aberta. Inclusive, né, da forma de sentir e dar prazer, se for esse o desejo, né? Então, se colocar de maneira aberta. Eu vejo que, por exemplo, enquanto um cara gay, algumas meninas vêm conversar sobre desejos que os caras, com meninas héteros, vêm conversar comigo sobre desejos que não conversam com o namorado dela. E, assim, se sentem autorizadas comigo que não se sentem autorizadas com os namorados dela. Eu fico pensando, né, que autoridade é essa que eu tenho de um relacionamento que não é meu, mas que as pessoas se sentem à vontade de conversar. E no final eu vejo que é uma dimensão de o problema de conversar sobre algo que às vezes te dá timidez. E te dá timidez porque você fica com vergonha de falar algo que às vezes não participa desse prazer cis heteronormativo. Por exemplo, será se eu pedir pro meu namorado vestir uma calcinha vai trazer uma coisa muito pesada? Porque eu já coloco a calcinha como sabe, a homossexualidade estrita ali. E eu fico pensando o quanto que isso está perto de uma identidade que se construiu sobre a homossexualidade aqui no meio, que está totalmente deturpada. Então, a primeira mensagem que eu falo, converse abertamente, coloque em prática a conversa que a gente tem. Tá? É difícil? É difícil. É difícil. Né? Não é fácil a gente se abrir para isso. Mas é um caminho que a gente vai se descobrindo de uma forma melhor. Não tenha medo do novo. Tudo aquilo que você se espantar, repensa por que do seu espanto. Né? Mesmo sendo estudioso, pesquisador da área, sendo LGBT, tem coisa que me espanta. E eu falo, cara, de onde vem esse meu espanto primeiro? Né? Por que eu tô achando espantoso isso? Penso de novo, paro e vou entender. Falo, não, existe essas possibilidades. Onde está isso na minha vida? O que isso quer dizer de mim? Porque se me espanta é alguma coisa que também está aqui dentro e está na minha vivência. Então, toda vez eu perpasso muito, né, essa dimensão interna minha de algo que me espanta, mesmo sendo muito aberto para a diversidade. E eu me melhoro a partir disso. Vamos sentar a primeira, segunda, terceira vez. Quando a gente começa a entender que as nossas relações estão presentes em maior ou menor grau essa diversidade, você vai ver que vai ficar muito mais fácil da gente entender, né? Porque a gente se entendeu e está entendendo as relações. Então, não tenha medo de expor essa estranheza, de entender de onde vem essa estranheza, repensar e mudar de opinião e mudar a prática. E mudar a prática. Poxa, me peguei numa conduta homofóbica, LGBTfóbica.
cara, autocompaixão, puxa, errei. Se for, pede desculpa, não queria te ofender, e segue diante e melhora essa postura, inclusive na própria relação, tá? Bacana, muito bom. Douglas, acho que assim, como a Amanda falou, né, bem complexo, você também falou muitas coisas. Se você tiver alguma sugestão, assim, de outros canais, de outros podcasts, de filmes, de, não sei, assim, de literatura sobre esse assunto, manda pra gente depois que a gente disponibiliza pro pessoal. Sim, eu sei, eu até falei muito pra Amanda que um Instagram que eu gosto é o Vale dos Bis. Eu acho que o Instagram Vale dos Bis, ele dá muita dica boa. O perfil no Instagram da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, no Instagram traz muito material bom, né? E tem os documentários da Netflix, são maravilhosos, lógico, eu acho muito interessante, desde o RuPaul Drag Race, que traz, como Pose, também, mega recomendo, assim. Legal. Essa coisa. E Nasce Uma Estrela também tá maravilhoso, que é nacional. Legal, muito bom. Muito obrigada. Complementa aí o que a gente fez do episódio anterior de casais homoafetivos, que a gente sabe que era só um recorte, né? Que hoje a gente tentou aí ampliar e sabe que sempre, enfim, poderíamos continuar conversando mais. Então a gente super agradece. Todos os filmes do Almodóvar, vocês estão valendo. Vocês explicaram tudo sobre minha mãe, mas todos do Almodóvar valem. Todos são ótimos, são muito bons. Mas muito obrigada, viu, Douglas, pela sua disponibilidade, gente, por ouvir a gente, por também abrir esse caminho aqui pra gente. Conta aí comigo, se precisar. Obrigada, viu, gente? A gente também agradece quem está acompanhando aí, né? A gente vai deixar disponível, né, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. E continua aí aberta para discutir, continuar ampliando aí com todo mundo. É isso. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa tarde. Beijo. Tchau, tchau. Boa tarde.